Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo. Tema 58 da série Os Escolhidos, Patriarcas e Profetas, as Escolas dos Profetas. Deus ordenou que os hebreus contassem aos filhos a maneira como ele cuidou de seus antepassados. Deveriam sempre falar de suas poderosas obras e da promessa da vinda de um Redentor. As ilustrações e símbolos fixavam as lições na memória de maneira que não fossem esquecidas. A mente ainda jovem era ensinada a ver Deus nas cenas da natureza e nas palavras da revelação. As estrelas, as árvores e as flores, as montanhas, os riachos, tudo falava do Criador. O culto no santuário e as mensagens dos profetas eram a revelação de Deus. Essa foi a educação recebida por Moisés na terra de Gósen, a que Samuel recebeu de sua mãe Ana, de Davi em Belém, de Daniel antes de ser separado de seus pais pelo cativeiro, de Cristo em Nazaré. Foi por meio dessa educação que o menino Timóteo aprendeu com sua avó Lóide e sua mãe Eunice, 2 Timóteo capítulo 1, verso 5, e capítulo 3, também de 2 Timóteo, verso 15. As escolas dos profetas ofereciam mais recursos para a instrução dos jovens. Se um deles desejasse se aprofundar mais na verdade para se tornar mestre em Israel, essas escolas estavam abertas para ele. Samuel fundou as escolas dos profetas para servir de barreira contra a corrupção que se espalhava por toda parte, proporcionar bem-estar moral e espiritual aos jovens e promover a prosperidade da nação com líderes e conselheiros qualificados. Ele reuniu jovens que eram consagrados, inteligentes e estudiosos. Esses eram chamados filhos dos profetas. Os instrutores possuíam grande conhecimento das verdades divinas e muitos deles tinham desfrutado a comunhão com Deus e recebido o seu Espírito. Aleluia! Nos dias de Samuel existiam duas escolas, em Ramá e em Kiriat Jearim. As outras foram fundadas algum tempo depois. Os alunos se mantinham cultivando o solo ou fazendo algum trabalho manual. Em Israel, era considerado um crime permitir que as crianças crescessem sem conhecer a importância do trabalho útil. Toda criança aprendia alguma profissão, mesmo se ela tivesse que ser educada para exercer a função sagrada no santuário. Muitos mestres religiosos se mantinham com um trabalho manual. Muito tempo depois, no tempo dos apóstolos, Paulo e Aquila também ganharam sustento fazendo tendas. A lei de Deus, a história sagrada, a música sagrada e a poesia eram as principais matérias estudadas nessas escolas. O método de ensino era diferente do que é ensinado hoje nas escolas de teologia, onde muitos alunos se formam conhecendo menos sobre Deus e as verdades religiosas do que quando entram. Nessas escolas, o objetivo de todo estudo era aprender sobre a vontade de Deus e o dever do homem para com ele. Na história sagrada, os alunos seguiam as pegadas de Deus. Grandes verdades apresentadas pelos símbolos do santuário eram trazidas à mente e, pela fé, eles podiam compreender o objetivo central de todo aquele sistema cerimonial: o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Os alunos eram ensinados não somente a orar, mas também a se aproximar de seu Criador, ter fé nele e a entender e obedecer aos ensinos de seu Espírito. A presença do Espírito de Deus era constante e revelada por meio da profecia e do cântico sagrado. Aleluia! O edificante ensino da música. A música foi feita para dirigir os pensamentos para tudo que é puro e nobre e despertar a devoção e a gratidão a Deus. Quantos hoje usam esse dom para exaltação própria em vez de glorificar a Deus? Dessa forma, o amor à música se torna uma das ferramentas mais poderosas de Satanás para desviar a mente do dever e das coisas eternas. A música faz parte da adoração a Deus nas cortes do céu, e em nossos cânticos de louvor devemos tentar nos aproximar o máximo possível da harmonia do coro celestial. Cantar se torna um ato de adoração tanto quanto a oração. O coração deve sentir a mensagem a ser transmitida pelo cântico para dar a ele a expressão correta. Amém. Há muitas lições que os educadores de hoje podem aprender com as escolas antigas dos hebreus. O verdadeiro sucesso na educação depende da fidelidade com que cada um executa o plano apresentado pelo Criador. O verdadeiro objetivo da educação é restaurar a imagem de Deus no ser humano.
O pecado quase apagou essa imagem. O grande objetivo da vida é levar a humanidade de volta à perfeição com que foi criada no princípio. Ao educar os jovens, é tarefa dos pais e professores cooperarem com o plano de Deus. Cada habilidade adquirida, cada dom que nos foi concedido pelo Criador, deve ser usado para a sua glória e para a edificação de outros. Se esse princípio recebesse a atenção que ele merece, haveria uma mudança radical em alguns métodos de ensino atuais. Em vez de apelar para o orgulho e a ambição egoísta, os professores procurariam despertar o amor pela bondade, verdade e beleza. O aluno não tentaria ser melhor que os outros, mas cumprir o propósito do Criador e ser mais semelhante a ele. Em vez de ser atraído para o desejo de exaltação própria, que atrofia e degenera a mente, o aluno seria direcionado ao Criador. Amém. O temor do Senhor Jeová é o princípio da sabedoria e o conhecimento do santo é entendimento. Provérbios 9, verso 10. Transmitir esse conhecimento e moldar o caráter de acordo com ele deve ser o objetivo do trabalho realizado pelo professor. Por isso, o salmista afirma: a minha língua cantará a tua palavra, pois todos os teus mandamentos são justos e ganho entendimento por meio dos teus preceitos. Salmos 119, versos 172 e 104. É por meio da Bíblia e do livro da natureza que podemos conhecer a Deus. Aos poucos, a mente se adapta aos assuntos estudados. Se ela estiver ocupada somente com as coisas comuns, vai ficar atrofiada e fraca. Se a mente não for treinada para lidar com problemas difíceis, acabará perdendo quase todo o seu poder de desenvolvimento. A Bíblia, como nenhum outro livro, contém o verdadeiro poder para a educação. Ela veio direto da fonte pura da verdade eterna, e a mão divina preservou sua pureza ao longo dos séculos. Ela ilumina o passado mais distante, onde a pesquisa humana tenta em vão penetrar. Somente nela podemos encontrar a história da nossa raça, sem a mancha do preconceito ou do orgulho humano. Nela estão registradas as lutas, as derrotas e as vitórias dos maiores homens que este mundo já conheceu. Nela, a cortina que nos separa do mundo invisível se ergue e podemos contemplar o conflito entre as forças contrárias do bem e do mal, desde que o pecado entrou neste mundo, até o triunfo final da justiça e da verdade. Tudo isso é nada mais que uma revelação do caráter de Deus. O estudante é levado a manter comunhão com a mente infinita. Um estudo assim não deixará de aumentar e renovar as forças mentais. A Bíblia revela os princípios que são a base da sociedade e uma proteção para a família. Se fosse estudada e obedecida, a palavra de Deus daria ao mundo homens e mulheres de caráter forte e firme, de grande percepção e bom senso. Pessoas que seriam uma bênção para o mundo. Toda a verdadeira ciência é uma interpretação da mensagem escrita pela mão de Deus no mundo material. As pesquisas científicas trazem apenas as provas mais recentes da sabedoria e do poder de Deus. Se forem corretamente entendidos, tanto o livro da natureza como a palavra escrita nos levarão a conhecer melhor a Deus e sempre nos ensinarão algo a respeito das leis sábias e úteis por meio das quais ele trabalha. Os professores devem imitar o grande exemplo do grande mestre que tirava ilustrações da natureza para simplificar seus ensinos e fixá-los de maneira mais profunda na mente de seus ouvintes. Os pássaros nos galhos frondosos, as flores no vale, as árvores altas, terras férteis, o grão germinando, o solo árido, o pôr do sol iluminando, o céu com seus raios dourados. Tudo servia de ilustração para suas lições. Ele unia as obras do Criador com as palavras de vida que transmitia ao povo. A religião promove saúde e felicidade. Toda a natureza nos fala do amor do Criador. Este mundo não é só tristeza e miséria. Deus é amor, está escrito em cada botão que desabrocha
nas pétalas de cada flor e em cada haste da vegetação. Há flores dos espinhos e há espinhos escondidos nas rosas. Todas as coisas da natureza são a prova do desejo que Deus tem de fazer seus filhos felizes. Quando Ele proíbe alguma coisa, não é para mostrar sua autoridade. O Senhor deseja o melhor para seus filhos e não pede que abandonem coisa alguma que seja para o bem deles. A ideia de que a religião não promove a saúde ou a felicidade é um dos erros mais perigosos. A Bíblia nos diz: o temor do Senhor Jeová conduz à vida. Quem o teme pode descansar em paz, livre de problemas. Provérbios 19, verso 23. As palavras de sabedoria são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Provérbios 4, verso 22. A verdadeira religião nos leva a viver em harmonia com as leis de Deus, física, mental e moral. Ela nos ensina o domínio próprio, a eternidade e a temperança. A religião enobrece a mente, refina o gosto e santifica a capacidade de julgamento. A fé no amor de Deus e a confiança de que Ele dirige todas as coisas alivia a carga gerada pela ansiedade e pelos cuidados da vida. Enche o coração de alegria e de felicidade, não importando se a pessoa é rica ou pobre. A religião colabora para promover a saúde, prolongar a vida e aumentar a alegria que desfrutamos em todas as suas bênçãos. Ela abre diante de nós uma fonte de felicidade que nunca se acaba. Não há alegria verdadeira que possa ser encontrada no caminho proibido por aquele que sabe o que é melhor para nós. Podemos aprender muito ao estudo tanto a educação física como a religiosa que era praticada nas escolas dos hebreus. Podemos aprender muito ao estudar tanto a educação física como a religiosa que era praticada nas escolas dos hebreus. Há uma íntima relação entre a mente e o corpo. Para alcançar um padrão moral e intelectual elevado, devemos obedecer às leis que governam o nosso corpo físico. Assim como foi nos dias do povo de Israel, hoje também todo jovem deve aprender a se dedicar a alguma forma de trabalho manual. Moços e moças deveriam aprender a trabalhar, mesmo se eles tivessem a certeza de que nunca necessitariam recorrer ao trabalho manual para se sustentarem. Sem o exercício físico, ninguém pode ter boa saúde. A disciplina de um trabalho realizado regularmente é essencial para manter a mente ativa e forte, como também um caráter nobre. Todo estudante deveria dedicar uma parte de cada dia para realizar um trabalho físico. Isso protegeria os jovens de muitos males e práticas degradantes que normalmente são resultado de viver na preguiça sem ter o que fazer. Se os jovens pudessem sentir a bondade e o amor que o Pai do céu tem por eles, a dignidade e honra que deseja lhes conceder, a ponto de se tornarem filhos e filhas de Deus, milhares se afastariam decididamente dos objetivos egoístas e dos prazeres que atraíram a sua atenção até o momento. Eles aprenderiam a odiar o pecado não para receber uma recompensa ou por medo do castigo, mas pelo sentimento de ser algo verdadeiramente mau. Deus não pede aos jovens que deixem de ter suas aspirações. Por sua graça, devem estabelecer seus alvos bem mais elevados do que os meros interesses terrenos e egoístas, tão altos quanto o céu é mais alto que a terra. A educação iniciada nesta vida continuará na vida futura. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhum imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. 1 Coríntios 2, verso 9. Na vida futura seremos completamente felizes e abençoados. Somente a eternidade pode revelar o futuro glorioso que homens e mulheres restaurados à imagem de Deus podem alcançar. Amém. Aleluia. Que Deus seja louvado, que você seja abençoado por Deus e que você encha a tua mente da palavra de Deus, das coisas que têm relação com a nossa salvação.
Deus te abençoe, curta o vídeo, compartilhe, ajude a tornar o canal relevante na plataforma do YouTube, porque aqui nós pregamos a palavra de Deus. Deus te abençoe em nome de Jesus e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém. Ele é Jeová, o Deus da criação. Ele é Jeová, Deus poderoso. Ele é Deus forte, a rocha eterna. Ele é Jeová, teu Deus, teu Salvador. Ele é o grande sim,